Olá, eu sou Lucas Polidoro e vou apresentar com Vanessa Estrela o resumo expandido de nossa autoria. Eu e Vanessa somos estudantes da graduação em Artes Visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e somos bolsistas de iniciação científica no projeto Espaços Expositivos de Arte Contemporânea, Diálogo com Ambientes Virtuais de Formação. Nesta apresentação, falaremos sobre o andamento deste projeto e as etapas seguintes. Agora, eu vou apresentar o resumo. Na sequência, Vanessa apresentará uma produção a partir da iniciação científica e também um levantamento bibliográfico. Para finalizar, eu falarei da coleta de dados e, por fim, das considerações e próximas etapas. Pois bem, resumo. Apresentamos um projeto de iniciação científica cujo objeto de estudo compreende a relação dos professores de arte com espaços expositivos no contexto da Covid-19, mas também extrapola para a atualidade. Ainda, um levantamento das produções bibliográficas sobre o tema entre os anos de 1998 até 2022. Foram encontradas 54 produções bibliográficas e selecionamos 10 produções digitais disponíveis na internet. Finalizamos com um questionário a ser aplicado com professores de artes. Partimos do referencial sócio-histórico para análise dos dados. Como resultado, observou-se 3 blocos de artigos, um voltado à produção artística, outro à formação de professores e um terceiro aos espaços expositivos. Na coleta dos dados foram encontradas poucas produções digitais, mas algumas delas servirão de base para a produção de materiais para a próxima fase do projeto. Olá, eu sou a Vanessa e eu vou apresentar um pouco do projeto que dá título a este resumo, o nosso projeto de iniciação científica Espaços Expositivos de Arte Contemporânea, Diálogos com Ambientes Virtuais de Formação. O projeto é financiado pelo edital universal do CNPq e o edital de iniciação científica da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Que tem uma pergunta geradora que é como potencializar o uso das produções artísticas, tecnológicas ou veiculadas a partir das tecnologias para uma melhor aprendizagem dos estudantes. E dentre os objetivos desse projeto, que visa investigar os usos pedagógicos de recursos tecnológicos no âmbito do ensino de arte, principalmente no que diz respeito às plataformas digitais de aprendizagem, dispositivos tecnológicos de mediação artística, desenvolvidos por artistas com espaços expositivos de arte contemporânea, entre outros espaços culturais. Então, promover uma formação de professores de arte buscando uma aproximação em relação com as novas tecnologias digitais e o ensino. Deste modo, pretendemos investigar e ampliar e orientar a relação dos professores de arte com as tecnologias digitais voltadas para o ensino e mediação dos conteúdos de arte. Nós tomamos como referência para análise dos dados e do trabalho, a perspectiva sócio-histórica que analisa a tecnologia como uma produção humana que precisa ser criticamente apropriada pela sociedade. Deste modo, superar dicotomias entre tecnologia como salvadora ou tecnologia demonizada socialmente. Bom, o levantamento bibliográfico ele foi realizado utilizando a plataforma Mendeley, pesquisando as palavras-chave educação à distância, formação de professores, ambiente virtual, arte contemporânea e tecnologia. O resultado do levantamento foi de 54 artigos no recorte temporal de 1998 a 2022. No levantamento bibliográfico, destaca-se a relação entre espaços expositivos e tecnologia, educação e tecnologia no que tange a formação de professores e alguns estudos sobre ações educativas que aproximam espaços expositivos e sala de aula, e pesquisas sobre aproximações e distanciamentos da arte e tecnologia com a arte contemporânea. No eixo espaços expositivos e suas tecnologias, destacaram-se estudos que apresentam os desafios, as soluções e as proposições no uso de tecnologias no museu, galerias de arte, antes e durante a pandemia. No eixo Educação e Tecnologia, destacam-se estudos sobre a formação de professores de artes com o objetivo de prepará-los para o uso de tecnologias em sala de aula, destacando-se
os ambientes virtuais de aprendizagem. Na intersecção entre ambiente escolar e espaços expositivos, algumas pesquisas apresentam ações educativas que mediaram a relação de turmas de diferentes grupos etários com exposições de arte contemporânea no museu virtual. Por fim, o levantamento bibliográfico ele apresenta pesquisas de teoria e história da arte contemporânea que discutem a relação da arte e tecnologia com a arte contemporânea, suas proximidades e distâncias, a crescente produção de arte digital nos últimos tempos e o histórico desse circuito. Coleta de dados. Para acessar as informações a respeito desses espaços durante a pandemia, foi um desafio inesperado. A maioria dos museus brasileiros que foram analisados desenvolveram essas atividades online através das redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. E essas plataformas elas não são pensadas como um acervo de fácil pesquisa, né? Elas são pensadas na produção incessante de conteúdo e as publicações mais antigas se perdem facilmente em meio a tanta informação. E para contornar essa dificuldade, a coleta ocorreu através dos sites oficiais das instituições de arte e também do Google Acadêmico. E encontramos os dados que corroboram com a nossa percepção inicial do uso das redes sociais. No entanto, encontramos outros modos de mediação de informação, bem como reflexões acerca dos espaços museais e a digitalização. Quanto aos outros modos de mediação e informação, nos chamou a atenção a atuação da Pinacoteca de São Paulo, que adotou diferentes estratégias para que o trabalho educativo no museu chegasse às pessoas remotamente e de modo seguro, mesmo sem acesso à internet. Um exemplo que nos chamou a atenção foi o Pina Portátil, que consiste em uma caixa com materiais educativos higienizáveis, que foram doados para 20 instituições que atendem diferentes grupos de vulnerabilidade social. Para cada grupo foi elaborada uma versão dessa caixa, contendo também instruções para que fosse utilizada autonomamente, e, inclusive, um frasco de álcool 70% para a sanitização desses materiais. Considerações e próximas etapas. O que nós podemos analisar desta coleta inicial é que poucas instituições estavam preparadas para atuar na modalidade virtual. Entendemos que isso se deve ao fato da falta de investimento na digitalização nessas instituições, que já careciam e ainda carecem de recursos para as demais atividades. Os trabalhadores das instituições também tinham pouca ou nenhuma formação a respeito disso e acesso aos equipamentos, que de modo geral são de uso pessoal. Outro aspecto diz respeito à própria questão da pandemia, que assolou as vidas de modo geral, trazendo consequências emocionais e sociais. Todavia, apesar dos percalços para coletar dados, exemplos encontrados como o da Pinacoteca nos são inspiradores. A próxima fase da pesquisa será a coleta de dados a partir de um questionário a ser aplicado em todo o país, composto por 22 questões e que pretende analisar principalmente os seguintes aspectos: formação continuada, uso de materiais pedagógicos sobre espaços expositivos e o funcionamento do ensino remoto. Na última fase do projeto, será construído um conjunto de materiais digitais, que serão utilizados com professores de artes em diferentes estados brasileiros. Pretende-se, finalmente, estimular o uso crítico das tecnologias educacionais entre professores de artes, considerando o contexto precarizado das escolas, da formação docente e mesmo da desvalorização do professor num passado recente, que se espera ser modificado no futuro próximo.